With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Luminis Studios apresenta Segredos do Além. Episódio 1. A Loira do Banheiro. Esta é a história de um cara qualquer, comum, como você e certamente eu. Ele tinha um emprego, trabalhava das 9 às 5, como a maioria do pessoal. Ele ia embora do trabalho de trem. E olha como ele sabia dos trens dele. Conhecia aquela estação como se fosse a eterna sujeira na lente de seus óculos. Todos os dias, às 5h30, ele esperava a besta de metal chegar para levá-lo de volta ao conforto de sua casa. Sim, como você deve ter imaginado, ele também tinha uma casa farta, cheia daquilo que o homem sempre quis. Uma família para onde voltar. Era como se a sua casa tivesse uma alma, uma sensação que se tornava maior à medida com a qual ele se aproximava, a sensação de lar. Imagino que você seja familiar com a sensação. E se não for, sinto muito. Poucas coisas são melhores que isso. Ele voltava para sua casa feliz, sabendo que aquele era o seu propósito. Era para aqueles dentro de sua casa que ele trabalhava. Para colocar a comida na mesa e um sorriso no rosto de sua filha. Nos últimos 6 meses, ele criou uma nova rotina ao chegar em casa. Dizer oi para sua filhinha brincando na sala. Como sempre, deixar sua maleta no sofá, no seu lugar favorito. Correr para o quarto e dar um beijo na testa e na barriga de sua esposa grávida. Era uma vida boa. Realmente era. E então chegou o dia. O dia que ele presenciou algo que não conseguiria esquecer. Algo que quebrou sua rotina. Na plataforma da estação, enquanto aguardava o trem, uma mulher entrou em seu campo de visão. Algo nela parecia deslocado. Uma aura estranha parecia seguir. Mas foi o rosto que o deixou congelado. Ela sorria um sorriso que, por si só, não parecia errado. Mas os olhos estavam negros, vazios, como se fossem 2 buracos no espaço. Ela se moveu em direção aos trilhos, o sorriso ainda estampado em seu rosto, e ele não pôde fazer nada além de observá-la. Quando ela chegou à beira, ele percebeu o que estava prestes a acontecer. Quis gritar, alertar alguém, mas sua voz não saiu. Tudo aconteceu rápido demais. O trem chegou com um barulho ensurdecedor. O ar ao redor pareceu se comprimir. E então ela se jogou.
impacto foi imediato. O corpo da mulher foi arremessado para longe como um boneco de pano e logo desapareceu sob o peso do monstro de metal. Mas o que ficou gravado na mente dele não foi o choque do ato em si, mas o fato de que, até o último segundo, ela não demonstrou medo. Aqueles olhos negros o encararam até o fim, como se soubessem algo que ele não podia entender. A partir desse dia, algo dentro dele começou a mudar. O tempo parecia distorcido e a sensação de segurança, antes tão sólida, começou a ruir. No início, eram apenas sombras no canto dos olhos, vultos que desapareciam quando ele tentava focar. Mas, com o passar dos dias, as sombras tornaram-se mais definidas e ele começou a ver coisas que não deveriam estar lá. Fantasmas. Dentro de sua casa, no trabalho, na estação. Eles estavam em toda parte. Ele começou a duvidar da própria sanidade. Dormir tornou-se uma tarefa impossível, e as noites se arrastavam com a presença constante de figuras observando. O vazio em seus olhos negros o seguia. Uma lembrança constante da mulher na estação. Ele tentava continuar sua rotina, voltar ao trabalho, ao trem, à casa que antes era seu refúgio, mas agora nada parecia o mesmo. A sensação de lar parecia escapar por suas mãos como um punhado de areia, sendo rapidamente substituída por um silêncio sufocante nas noites mais escuras, como se algo tivesse observando cada um de seus movimentos. Ele não estava mais bem da cabeça, isso era claro, mas ele não podia fazer nada. E então se repetia, da casa à estação, da estação à plataforma, da plataforma ao trem e do trem ao trabalho. Até que chegou o dia. Naquele dia, tudo parecia normal. Por alguma razão. As sombras e vultos tinham sumido. A sensação de estar sendo observado havia desaparecido. E a vida parecia ter retornado aos trilhos. Até aquele final de tarde. Foi naquele final de tarde que percebeu que tudo que ele tinha vivido foi um presságio. Um presságio para algo muito pior. Ele nunca estaria preparado o suficiente para receber aquele telegrama. Houve um acidente. Volte para casa. Ele não precisou ler o resto. Algo havia acontecido com seu lar, sua única razão de existir. Na estação, quase pulou nos trilhos e correu para casa. Mas o trem chegou a tempo. A pior viagem de sua vida parecia durar semanas. Uma pessoa engravatada na porta da casa. Alguém empurrou as duas, disse a pessoa. Nos trilhos do bonde. Tentaram de tudo, mas nada pôde ser feito. E assim se deu o fim de seu propósito. Nada importava mais. Nem seu trabalho, nem o restante da frase daquela pessoa estranha. As horas se passaram. O dia se passou. E, depois de acordar, ele nada mais sentia. Nem dor, nem angústia, nem tristeza e nem raiva.
apenas o insípido contentamento. Levantou e se olhou no espelho. Um buraco que atravessava o crânio apareceu no meio da testa do homem. Nada sentia ao tocá-lo, então decidiu seguir sua vida. Foi à estação e percebeu algo novo, um novo trem, com um destino desconhecido. Conhecia aquela estação como ninguém e sabia que aquilo era novidade. Deu de ombros e continuou. Foi ao trabalho, voltou para casa e repetiu, vazio como um manequim. Num dia como qualquer outro, se olhou no espelho novamente e viu aquele buraco mais uma vez. Agora já estava muito maior, tomando a parte superior de seu rosto por completo. Ele não tinha mais olhos, mas ainda conseguia enxergar. Neste momento, recebeu um telefonema. Era seu trabalho, dizendo para ele embarcar naquele trem novo que havia aparecido. Ele se arrumou, vestiu suas roupas de trabalho e partiu para mais um dia. Esperou o trem, que chegava no mesmo horário que o de seu trabalho, apenas numa plataforma ao lado, mas, ainda assim, ele nunca o havia visto. Apesar de suas dúvidas, ele chegou. Um trem ancião, do começo dos tempos, uma velharia, como muitos chamariam. Embarcou e seguiu viagem. Curiosamente, não havia mais nenhum passageiro no trem. Não como se fosse problema dele, claro. A viagem era esquisita, no mínimo. Era manhã, mas estava escuro. De dentro do trem podia-se ver uma neblina cobrindo todo o horizonte, se aproximando rapidamente dos trilhos. Ela eventualmente chegou, banhou o trem como um mar cinza. Neste momento, tudo fez sentido. Pelo reflexo da janela, o homem viu o buraco em seu rosto consumir o restante de sua cabeça e a neblina começou a se dissipar, rumando oeste. Junto dela, da fumaça misteriosa que se desfazia, também se foi aquilo que havia sobrado do homem sem propósito. Produção Lumines Studios. Voz do Marcos Pacheco. Escrito por Miguel Esteves e produzido por Giovanna Colombo. E aí, gostaram das lendas urbanas? Pois bem, tenho uma ótima notícia para vocês. Está disponível aqui no Spotify e no YouTube o podcast A Cidade que Caiu do Céu. Um podcast de fantasia totalmente brasileiro que acabou de ter a sua segunda temporada lançada. Vai lá conferir e curtir todas essas histórias absurdas. E claro, aproveita para dar um apoio ao entretenimento nacional. E logo, viajantes, eu meio que tô precisando de uma mãozinha para solucionar os mistérios de Canitava. É só pesquisar aí Lumines Studio ou A Cidade que Caiu do Céu. Tô te esperando, hein?